a França aqui, a Francenilda, ela faz quais são os fotoanalisadores Polywave, né? Então, muitas vezes o dentista vai optar por um aparelho Polywave. Por quê? Porque se ele usa, por exemplo, algumas resinas da Ivoclar, que usa o Ivocerin, a gente tinha a resina Piramide, o Pirâmide da Bisco, a pirâmide da Bisco, ela não tem canfluminol. Se você polimizar com um aparelho desse normal, ela fica assim, subpolimizada visivelmente mesmo, né? E as consequências disso são drásticas, né? Então, já respondendo aqui a Francenilda, nós temos o Blueface, que é esse aqui, da Ivoclar, esse daí, né? E nós temos que é o que eu mais gosto, né? O Valo, meu Valo comum, né? Depois vou mostrar as pontinhas que encaixam nele. E o Alexandre tem um Gran Valo. Dá até para você ver aqui na minha blusa, olha lá. São 4 lâmpadas diferentes. Né? Tá dando para vocês verem lá 4 lâmpadas, né? Ele tem 4 lâmpadas diferentes. E isso amplia o espectro de emissão de luz dele. Então, ele atinge maior número de resinas compostas, né? De maior número de fotoiniciadores. Né? Pessoal, a gente vai falar de alguns conceitos, né, que a gente tá seguindo aqui, que essa imagem mostra, que é um aparelho como esse que a gente está vendo, o Gran Valo e o Valo que o Rodrigo mostrou, e o Blueface, ele tem uma potência que é o que o LED realmente está emitindo, mas o que a gente usa muito aqui como unidade é justamente o que a gente chama de potência pela área, né, que é miliwatts por centímetro quadrado, que é chamado de radiância, intensidade de luz, né? E o que a resina realmente, o material precisa para ser fotoativado, ele precisa de uma irradiância ou intensidade associada a um tempo, que isso aí chama exposição radiante, energia total, que é joules por centímetro quadrado, por exemplo. Então, quando a gente falar de energia total, a gente está falando de uma intensidade, ou seja, potência pela área, que depende do diâmetro da ponta do fotopolimerizador, que foi empregado durante o tempo, que é a energia total que esse material, que essa resina vai precisar, sabe? Por que polywave, né? Porque tem comprimento de ondas diferentes. Wave é onda, né? Poly são diferentes comprimentos de onda. Então, o comprimento de onda, ele se dá aqui, ó, entre um pico, como luz é uma onda eletromagnética, o comprimento de onda é um pico com outro pico, por exemplo, né? E ele ser muito forte ou muito fraco é a altura que essa onda vai, que é a amplitude. Então, quando a gente fala comprimento de onda ou polywave, que são aqueles aparelhos fotopolimerizadores que dentro desse espectro da luz visível, porque a luz visível ela vai aqui ó, em torno de 400, alguma coisa por aí, até perto aqui de 750, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem essa faixa aqui da luz azul, ou por volta disso aqui, que são os diferentes fotoiniciadores que o Rodrigo estava falando, que distribui nessa faixa de 400 até próximo aí de 500, um pouquinho mais de 450, a gente vai ver isso aí. E aí, os diferentes fotoiniciadores, eles vão estar aqui nessa faixa aqui desse azul, tá? Então, ele ser muito forte é amplitude, certo? E o comprimento de onda é justamente no espectro de luz visível, onde isso vai estar situado, né? Tá certo? Então, isso são as coisinhas aqui só pra gente... luz halógena, a gente não tinha esse problema, né? Porque a lâmpada halógena, a gente usava um filtro, né? Esse filtro, então, ele triava, né? Ele drenava o comprimento de onda mais amplo, né? Então, você polimerizava qualquer fotoiniciador. Agora, já o aparelho de LED, não, ele é monocromático, só emite uma faixa restrita de comprimento de onda. Então, às vezes, você, dependendo do tipo de resina, vai ter que usar um aparelho diferente. Então, eu acho o seguinte, se eu vou comprar um aparelho, já resumindo aí, poxa, eu vou comprar um aparelho que já é polywave. Por quê? Porque, eu não sei, daqui a pouco, se eu mesmo hoje trabalhando com canfloquinona, eu posso daqui a pouco passar a usar uma resina que não seja a base de canfloquinona. Então, eu acho importante a gente usar o que tem de melhor. Ele mostrando aqui, ó, quando os aparelhos não são polywave, olha como basicamente o que é que acontece. Ele tem um pico aqui do comprimento de onda, né? Deixa eu tirar em cima do ao vivo aqui. Tá? Ele tem um pico aqui no comprimento de onda, ó, e desce aqui, ó, os aparelhos, né? E aqui tem alguns dele aqui, de 2008, esse trabalho. Então, ele só vai ter um pico, né?
Então, se, como o Rodrigo estava falando, se for um outro fotoiniciador que esteja mais para o lado de cá, ó, mais para esse extremo, melhor dizendo aqui, ó, para essa área aqui, ele não vai funcionar, porque ele só tem um pico. E aí a gente pega, por exemplo, o Polywave aqui, como tem o Blueface, tem o Valo, olha como a gente encontra aqui, ó, o Blueface tendo 2 picos, que eles tá em azul, e o Valo tem um primeiro pico aqui próximo de 400, depois ele sobe, tem um outro momento aqui, depois ele tem um outro momento aqui. E quem vai dizer realmente esses diferentes momentos e diferentes picos, que é a história que a gente chama de Polywave, é justamente o LED que está lá dentro, né, Rodrigo? É justamente o LED que está lá dentro desse equipamento, sabe? E aí esse artigo aqui, ó, o que é que ele faz? O que ele mostra aqui? Deixa eu mostrar aqui, bem interessante. O que é que ele mostra aqui? Ó? Que na verdade, nesse trabalho aqui, o Valo, ele tem um pique 400, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho mais, vou até aumentar um pouquinho mais isso aqui. Ele tem um pique 400, um pique 450 e um pique 460, né? Aí tem um outro aqui, que é o Blueface, seriam 2 picos, e a maior parte dos outros aparelhos só tem um pico específico. Então, se eu tenho que fazer aquisição, a melhor aquisição que eu deveria fazer nesse momento, né, seria já um investimento, de preferência no equipamento, porque eu já vi algumas pessoas dizer, não, mas quantas resinas tem assim no Brasil e tal? Olha, pode até não existir uma ampla quantidade de resina, mas não, você realmente tem pouco, mas o futuro, a tendência é você não está comprando um aparelho fotomesador para usar uma. Exatamente, para chegar daqui a algum tempo, daqui a 6 meses ou algum intervalo de tempo curto, você ter que fazer outro tipo de investimento, porque você agora tem essa situação. Então, eu acho que o racional da história, o custo-benefício, é aproveitar esse momento, já que você vai fazer uma aquisição, já ir para um Polywave realmente, né?